Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está? Vamos retornar com a leitura da Bíblia. Lembrando que nós estamos procurando fazer a leitura da Bíblia de uma maneira prática, que seja aplicada no nosso dia a dia. Nós iremos começar no capítulo de hoje, o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômios. Mas antes, o que nós podemos perceber? Que à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos aumentando o nosso conhecimento das coisas que aconteceram naquela época que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Por quê? O conhecimento ele é acumulativo, ou seja, o que você aprende hoje você não esquece amanhã. Você tem a possibilidade de aprender mais amanhã, depois de amanhã, né? E isso é para qualquer coisa. Só que lembra que só conhecimento não é o suficiente. Você tem que colocar em prática e verificar se aquilo realmente acontece, dá certo para você. Cada um vai ter o seu que utilizar. Mas uma pequena coisa que você aprender ou colocar em prática pode mudar mil outras coisas dias depois, né? Então temos um recado. Antes de começar a leitura desse livro, nós temos o formato das reflexões e depois a leitura. Só que nós percebemos que no meio da leitura muitos comentários foram esquecidos de falar ou deixados de falar. Então no meio da leitura nós vamos sim fazer alguns comentários. Cabe a você querer continuar o vídeo na leitura integral do texto ou parar apenas as reflexões. Fica a sua escolha, né? Então, começando... Ai. Me desculpe. Começando deste capítulo, nós vamos fazer comentários caso surgir alguma coisa assim que clareia nas ideias. E lembrando, o que você aprende aqui cabe a você colocar em prática para realmente comprovar se dá certo ou não. Porque lembrando, a Bíblia é um manual. Só que o manual só serve se for seguido e fazer o que é dito para fazer, né? Então vamos supor, você vai montar um brinquedo ali. Coloque tal peça em tal lugar, faça isso, faça aquilo para o brinquedo funcionar. Se você não fizer, não vai funcionar. É mais ou menos isso que acontece com a Bíblia. Porque, novamente, nós não vemos a palavra fé ainda, muito menos a palavra esperar, mas sim a ter coragem e a fazer. Então tenha coragem e faça para você ver o que acontece. Eu não sei o que você vai fazer, o que você quer fazer, mas lembre-se, coisas boas trazem coisas boas, coisas ruins trazem coisas ruins. É um reflexo do que você faz. A Bíblia fala isso, né? Então, fora isso, tem N outras coisas que vai da compreensão conforme nós formos lendo, formos aprendendo mais sobre a Bíblia. Então, vamos iniciar a leitura de hoje. Vamos preparar aqui. Lembrando que o nosso programa é de segunda a sexta-feira. Tirei o sábado, porque sábado é embaçado. Domingo também, né? Que isso é um tempo pra gente pensar no que falar, como fazer, esquematizar tudo. E feriados, né? Também tirar os feriados prolongados aí. Às vezes acontece alguma coisa para fazer. Então vamos seguindo em frente. O mais importante é jamais para, continua fazendo. Que os resultados vão surgindo de alguma maneira, né? Então vamos lá. Prepara. Respira. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Capítulo 1. O discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã, e Ezerote e de Zaabe. 11 jornadas a desde Herob, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. É muito estranho esses nomes porque tem significado, nós só temos que encontrar o significado.
E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandará acerca deles. Depois que feriu a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edri, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Herob, dizendo: Asás havia estado neste monte, voltai-vos e partir, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e a Aribeia do mar, e a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio de Eufrates. Eis que esta terra eu dei diante de vós, entre a possui a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a semente depois dele. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu só não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje a multidão sois como as estrelas do céu. Ou seja, o cumprimento da palavra toda, que Deus ia multiplicar a nação de Israel, está aqui. O que nós podemos ver também? Disciplina. Moisés era muito disciplinado em fazer o que Deus ordenava. Ou seja, se você tem um objetivo, seja disciplinado em fazer o que precisa ser feito. É isso que vai trazer o que a gente quer, né? Aonde a gente quer chegar. É isso que nós podemos tirar de uma analogia também. Vamos continuando. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sóis, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como os vos tem falado. Como suportaria eu só os vossos mortais e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios e entendidos experimentos entre vossas tribos, para que ponhas por vossas cabeças. Então vós me respondeste, e dissestes: Bom é fazer a palavras que tem falado. Tomei, pois, a cabeça das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós. Por cabeças é líderes, tá? Colocou sobre líderes. Por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50, por capitães de 10, e por governantes das vossas tribos. Ou seja, Moisés colocou líderes para dirigir cada quantidade de pessoas e irem reportando para ele. Uma distribuição e organização. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vós, irmãos, julgais, justamente entre os homens e os seus irmãos, e entre os estrangeiros e entre os que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim pequeno como grande. Não temereis a face de ninguém, porque juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vis a mim e os ouvirei. Ou seja, está escrito na Bíblia: não temeis a homem nenhum. Não precisa ter medo. Faça. O máximo que você vai receber é um não. Se for coisa boa, claro. Se for coisa ruim, se você fizer, aí você vai se estrepar. Então vamos lá. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havei de fazer. Então, olha aqui o fazer. Fazer, faz. Então partimos de Herob, o caminho por toda aquela grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegando a Cades, a Barneia, então vos disse: Chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós os chegados a mim, e disseste: Mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e nos dê resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte de que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol, e os espiaram e tomaram o fruto da terra para suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: Porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizemos com que eu derretesse
o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste o Senhor teu Deus, nele te levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegares a esse lugar. Mas nem por isto crestes ao Senhor vosso Deus, que foi diante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei te dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jofane. Ele o verá, e a terra que pisou diante dele, e os seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Ou seja, as pessoas duvidavam da palavra de Deus, então Deus ficou pistola, né? Então foi embaçado. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo também: tu não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Esforça-o, porque ele fará herdar a Israel. E vossos meninos, o que disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entraram, e eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virais a partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo que nos ordenou o Senhor vosso Deus. E amaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estiveres pés para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dizendo-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém falou-vos: eu não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, e vós ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Armã, tornando, pois, vós chorando perante o Senhor. O Senhor não ouviu a vossa voz, nem escutou. Assim, cada se tivesse muitos dias, segundo os dias ali estivesse. Ou seja, o povo é servo de Deus. Deus dá a instrução, o povo vai. Só que o povo ficou soberbo. A soberba, que é o orgulho, mata as pessoas, tá vendo? Então, não seja orgulhoso. É o que nós podemos tirar disso agora. Claro, se tiver outras analogias, outras interpretações, pode mandar aqui nos comentários aqui pra gente também. Então, vamos lá. Capítulo 2. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos na montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Asás tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vós não dareis a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis dele por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes. Dele comprarei por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e Ezion, Geber, nos viramos e passamos ao caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não moleste a Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque te não darei herança na tua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló, por herança. Os Emins dantes habitam nela, num povo grande e numeroso, e alto como os gigantes.
Também estes foram contados por gigantes como os Anaquins, e os moabitas lhe chamavam Emins. Dantes, os Oreus, também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e foram destruídos diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Assim passaram o ribeiro de Zerebe, e os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos a tribo de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial como o Senhor lhes jurara. E assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou dizendo: Hoje passará por Ar, pelas termas de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque na terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló tenho dado por herança. Também este foi contado por terra de gigante. Dantes nele habitavam gigantes e amonitas lhe chamavam Zanzumes, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e eles os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora, e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Azerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, partir e passai. O ribeiro de Amon, eis que na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei dos Esbom, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvem a tua fama tremerão diante de ti, e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Esbom, com as palavras de espada, dizendo: Deixe-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. Essa parte da Bíblia aqui é bem interessante porque assim, ó, não te desviarei nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, quando você tem um objetivo, uma analogia que nós podemos fazer, vai em rumo ao seu objetivo. Não se desvia ou se distrai. É uma reflexão que nós podemos fazer nisso, né? A comida que eu como, vender-me-ás por dinheiro, dar-me-ás por dinheiro a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor vosso Deus nos dá de herança, a terra que o nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endureceu-te o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração, para te dar na tua mão, como nesse dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sion, a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja a Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e o ferimos a ele, e aos seus filhos, e a todo o seu povo. Desculpa. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, destruímos todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos em presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro de Tegleado. Nenhuma cidade houve que nós escapássemos. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proíba ao Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bassã. Depois nos viramos e subimos ao caminho de Bassã. Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor disse: Não temos, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado a tua mão.
e far-lhe-á como fizeste a Sion, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-los como fizemos a Sião, rei de Hesbom, e destruindo todas as cidades, homens e mulheres e crianças, porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. Os sidônios de Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e toda o Gileade, e todo o Bassã, até Salca e Edrei, cuidados do reino de Og em Bassã, porque só Og, rei de Bassã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em rabo dos filhos de Amon? De 9 covados o seu comprimento, e de 4 covados a sua largura pelo covado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão daquele tempo, desde o Aer, que está junto ao ribeiro de Amon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e os Gaditas, e o resto de Gileade, como também toda a Bassã, o reino de Og. Dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argob por toda a Bassã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob, até o termo dos Jesuritas e Macatitas, e chamou de seu nome Bassã Ravote Jair, até esse dia, e a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, e o meio do ribeiro e o termo até o ribeiro de Jaboque, e aos termos do filho de Amon, como também a Campina e o Jordão com termo desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo a Asdote, pisar para o oriente. E vós mandei no mesmo tempo dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armado-vos, todos os homens valentes diante dos vossos irmãos, dos filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhe há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito. Os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito, e esses 2 reis, assim fará o Senhor todos os reinos a que tu passarás. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Ou seja, quando a gente começa a entender e compreender como Deus fala conosco, e nós desenvolvemos uma disciplina de seguir o que Deus fala, isso remete a que não precisamos temer, porque o vosso Deus é o que peleja por vós, ou seja, Deus luta por nós. Então vamos prosseguir. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me faleis mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos por que não passará esse Jordão.
Manda, pois, Josué, e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir terra que vires. Assim ficamos nesse vale de fronte a Bet-peor. Capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. O que quer exortar? É falar, instruir, alertar que é necessário obedecer às instruções de Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve os astutos e os juízos que os vos ensino. Voltando, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que os vos ensino, para os cumprirdes, para que vivas e entreis e possuís a terra que o Senhor de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, quando Deus fala alguma coisa para Moisés, é aquilo e é aquilo. Não precisa acrescentar e nem diminuir. Quando a gente aprende a escutar a voz de Deus e nós sabemos o que fazer, é aquilo e ponto. Não precisa diminuir nem acrescentar. Então vamos lá. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuís dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Bel-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatuto e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra no qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos, e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Ou seja, escutar a voz de Deus, guardar, cumprir e fazer, traz como exemplo de se viver. Então, seremos reflexos para outras pessoas também. Porque gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que chamamos. E que gente há tão grande que tenha estatuto e juízo tão justo como toda esta lei, que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Herobe, quando o Senhor me disse: ajuntai-me este povo, e o farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temer todos os dias que na terra viverem, e os ensinarão aos seus filhos. E vós os chegastes, e vós pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvis perante. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvis, porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele ao seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedras. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que o fizeis na terra na qual passeis a possuir. Guardai, pois, diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave a ligeira que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de resto sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantei os teus olhos aos céus e vejo o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que se incline perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno do ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como desse dia se vê.
Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor Deus te dará por herança. Ou seja, Moisés não ia entrar na terra prometida, hein? Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passarei, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, pois que vós esqueçais do concerto do Senhor vosso dia, que te farei convosco, e vos façai alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelheceis na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, fizerdes maus aos olhos do Senhor para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra a qual passarão o Jordão, e os possuir. Não prolongareis os vossos dias nelas, antes sereis todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número, entre a gente a qual o Senhor vos conduzirá. E ali o servirei a deuses, que serão obras do monte homem, madeira e pedra, que não veem nem ouvem, nem comem nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e os acharás, quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Muito interessante isso daqui, ó. Então dali buscar o Senhor o teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e toda a sua alma. Ou seja, você acredita ou não acredita em Deus, tem dúvida ou não tem dúvida, busca, pede, começa a perguntar. Na dúvida, tá vendo o espelho aqui, ó? Ele serve justamente para isso, fazer perguntas. Converse com você mesmo, peça instrução, peça orientação. Experimente e veja como Deus fala com você. Lembrando que não somos ligados à religião, mas temos a crença total em Deus. Vamos lá. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virá para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se se ouviu coisas como esta. Ou se em algum povo a voz de Deus, e se em algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez nos Egípcios aos vossos olhos, e a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde o céu te fez, desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrar o seu grande fogo, e ouviste das suas palavras no meio do fogo, e porquanto amava teus pais, escolhera a sua semente depois dele, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar para fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosos do que tu, para te introduzirem na terra e te dar por herança, como neste dia se vê, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que ordeno hoje, para que bem vá a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades daquele do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida, que por erro matasse o seu próximo, a quem antes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades.
e vivesse. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Remote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bassã, para os Manassitas. Estas é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos de que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, da quina do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, a quem feriu a Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus que estavam da quem do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e a toda a campina daquele do Jordão, da banda do oriente até o mar da campina abaixo de Asdot-Pisga. Capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Herob. Não com nossos pais fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Cara a cara o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo, e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guardar o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que entra dentro das suas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembras que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te honrou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, e não adulterarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todas as cabeças das vossas tribos e dos vossos anciões, e disseste: Eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumira. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor vosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouvir a voz de Deus viverá falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus.
e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. E ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falais a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras desde o povo que te disseram, em tudo falaram elas bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fossem a eles e aos seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos a vossas tendas, porém tu estás comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram a terra que eu lhes dei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andai em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje. Agradeço pela sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais!